Em alguns momentos da nossa vida, nós nos encontramos em uma situação que parece não ter mais saída. É como se tivéssemos chegado ao ápice da tristeza, ao momento mais definitivamente baixo da nossa vida, mais conhecido por todos como o fundo do poço. É difícil conseguir juntar forças dentro de si para sair dessa situação. Mas hoje eu quero conversar com você e juntos nós vamos destrinchar essa ideia de estarmos nos sentindo no pior momento da nossa vida e sobre como podemos fazer para sairmos dessa situação e voltarmos a viver. Eu sou Edivaldo Oliveira, você está ouvindo o Minuto Reflexão. E nesse momento eu te convido a silenciar o mundo lá fora, se desconectar um pouco de tudo que te preocupa e focar no presente, focar no que você está ouvindo. E juntos vamos focar na solução do problema, ao invés de focarmos no problema em si, que é o que geralmente fazemos quando estamos passando por uma situação difícil. É apenas um momento ruim, não é uma vida ruim. E eu sei que muitas vezes você se esquece disso. Por isso eu estou aqui hoje para te lembrar. Voltar a viver. Esse é um desejo que se encontra no mais profundo do nosso coração. Mas muitas vezes esse desejo existe de uma maneira errada. Isso acontece porque a maioria de nós não quer voltar a viver. Encarar o mundo de peito aberto e acordar todos os dias caminhando diante da vida que está ao nosso redor nesse momento. A maioria de nós, quando reflete sobre voltar a viver, pensa em voltar a viver a vida como ela costumava ser antes e não como ela é agora. Imagine o seguinte cenário. Você está caminhando livremente por uma linda floresta. Você corre enquanto enche os seus pulmões de ar, até que de repente você cai em um poço e vai caindo, até chegar ao fim dele. As horas vão se passando e você continua lá, até que a noite chega e alguém te ajuda a sair de dentro daquele poço. Ao sair dele, você olha para o céu e percebe que o tempo mudou. Claro, afinal agora já é tarde da noite. O que eu estou tentando te dizer aqui é que, quando nós sofremos uma queda, chegamos ao fundo do poço e depois de algum tempo voltamos à vida, algumas coisas terão mudado. O dia pode ter se tornado noite. Algumas pessoas próximas agora já não vão ter tanto contato assim com você. Algumas coisas que você costumava amar já não vão causar tanta emoção dentro de você. Dentre muitas outras mudanças que ocorrem no momento em que decidimos voltar a viver. E é isso que desanima algumas pessoas a saírem do fundo do poço, a mudança que elas vão encontrar. Porém, o que a maioria das pessoas não percebe é que não foram apenas as coisas em volta delas que mudaram com a passagem do tempo. Afinal de contas, elas também mudaram muito. Você mudou muito. Porém, quando estamos no fundo do poço, temos a tendência de acharmos que toda mudança que ocorre nesse período é ruim, é prejudicial e não nos faz crescer de maneira alguma. Mas as coisas não funcionam assim. As coisas já não são mais as mesmas. Os tempos já não são os mesmos. Porém, isso não significa que tudo tenha mudado para pior. Pense bem, algumas coisas que antes tiravam o seu sono, que te impediam de caminhar, que pareciam ser o fim do mundo, hoje em dia são apenas memórias na sua mente. Aquelas dificuldades que pareciam ser impossíveis de serem superadas, estão sendo vencidas por você cada vez mais, dia após dia, um passo de cada vez. Você precisa de ajuda de vez em quando, seja profissional ou de um amigo, para simplesmente poder te ouvir e te oferecer aquele olhar de amor
que nos diz de forma intrínseca que tudo vai ficar bem. E veja só, antes você sequer conseguia admitir que precisava de ajuda. E hoje em dia é você que vai até ela. Você costumava viver entre picos frequentes de desânimo e apenas alguns breves picos de ânimo. Porém, hoje em dia, você tem mais momentos em que a sua força de vontade fala mais alto do que o seu desânimo. E apenas tem alguns momentos, alguns poucos momentos, em que a tristeza e a falta de energia te atingem. E agora você consegue enxergar esses poucos momentos exatamente da forma como eles são, momentos. E entende que os momentos passam. Você vê, nem sempre essa mudança que você tanto teme é tão ruim assim. E às vezes as coisas sim mudam, mas mudam para melhor. Não tenha medo de sair do poço e não tenha medo de encarar as mudanças que você vai encontrar quando sair. De fato, nem todas as mudanças que ocorreram foram boas. E algumas coisas vão exigir de você sabedoria, paciência e resiliência. Mas vale a pena correr o risco. Vale a pena juntar todas as suas forças, mesmo que elas já estejam quase no fim, para sair dessa situação complicada na qual você se encontra. Para respirar de novo o ar fresco e voltar a correr livremente na grande e selvagem floresta da vida, sem ter medo de cair novamente em algum poço, pois a vida é assim mesmo. Volta e meia, eu e você caímos, mas com certeza nós sempre arrumamos um jeito de nos reerguermos e continuarmos a viver. Esteja preparado para viver os novos desafios que a vida vai te proporcionar. Mas para isso, abandone tudo aquilo que precisa ser abandonado e deixe ir tudo aquilo que precisa ficar no passado. Seja valente para pedir perdão para todos aqueles que você magoou enquanto passava por esse período de tristeza. Seja forte para revisitar aquelas pessoas queridas que não entendem muito bem o motivo de você ter sumido por tanto tempo. E seja corajoso para perdoar todos aqueles que te magoaram e que talvez, mesmo que eles nem saibam disso, tenham o feito ir até o fundo do poço. Esta é a sua mais nova chance de começar a viver uma nova vida. Portanto, não a desperdice. Aproveite-a e volte a viver. Fingir estar doente para matar a aula e aproveitar o dia da maneira mais intensa, com direito a andar na intocável Ferrari do pai do seu melhor amigo, fazendo com que esse mesmo amigo levante da sua cama e supere um resfriado terrível. Ir até a sua escola e se passar pelo pai da sua namorada para fazer com que ela saia mais cedo do colégio para participar de toda essa aventura. Comer em um restaurante caro, se passando por um figurão dos negócios da cidade, visitar um museu junto de crianças que estão numa excursão do colégio e ainda terminar o dia sendo a atração principal de uma grande parada que está acontecendo no centro da cidade. O filme Curtindo a Vida Adoidado tornou o dia em que um aluno resolveu faltar à aula para aproveitar o dia em um dos momentos mais marcantes e clássicos de toda a história do cinema. Mas e se eu te dissesse que existe um grande ensinamento por trás desse filme? Fazendo uma análise rasa e sem muita sensibilidade, podemos concluir que Ferris Bueller, personagem principal do filme Curtindo a Vida Adoidado, é apenas um rebelde que não quer encarar a sua responsabilidade de ir até a escola e quer fugir da sua obrigação como estudante. Porém, existe outro personagem nesse filme e esse personagem acaba tendo a sua vida transformada por causa do rebelde e irreverente Ferris Bueller.
Cameron, o melhor amigo de Ferris, que enxerga a vida de forma completamente oposta ao seu amigo, se vê praticamente obrigado a embarcar na aventura proposta por Bueller. E no fim de tudo, ele acaba o agradecendo, pois quando ele sai da sua zona de conforto, ele percebe que havia muitas coisas que ele estava deixando passar despercebidas em sua vida. A vida passa muito depressa. Se não paramos para curti-la de vez em quando, ela passa e você nem vê. Essa é uma frase dita por Ferris Bueller, logo no início do filme, e também no final dele. E eu creio que existe um motivo para que eles tenham frisado tanto esse preceito. Às vezes, eu e você precisamos parar um pouco, respirar e simplesmente aproveitarmos a vida. Seja com o nosso cônjuge, com nossos filhos, com nossos amigos, ou até mesmo aproveitando a nossa própria companhia. A verdade é que nós perdemos a capacidade de aproveitarmos bem o nosso tempo livre, pois ao invés de nos divertirmos de forma genuína, nós apenas ficamos em nossos celulares, na maior parte do tempo, assistindo vídeos e mais vídeos, passando pelo feed de todos em nosso Instagram, chegando às últimas notícias de pessoas que nós nem de fato conhecemos, apenas por curiosidade, e fazemos tudo isso alegando que estamos descansando e aproveitando o tempo livre. Mas reflita comigo, se isso que fazemos é um descanso, por que estamos cada vez mais cansados e desanimados? Pelo simples fato de que não dá para curtir a vida adoidado através da tela de um celular. Se conectar com a vida e com as pessoas à nossa volta era uma tarefa simples, mas que agora se tornou um desafio. Eu me lembro, inclusive, de que os momentos em que eu, minha esposa e meus filhos mais nos divertíamos era aqueles momentos em que, por alguma falha elétrica, todo o nosso bairro ficava sem luz. Você se lembra disso? Nós acendíamos velas e ali aconteciam brincadeiras de mímicas, brincadeiras de criar formas usando as sombras das nossas mãos na parede. Contávamos histórias e dávamos risada de qualquer coisa. Eu não quero ser aquele tipo de pessoa que diz que os celulares estragaram a nossa vida, pois na verdade os celulares facilitam muitas coisas para nós. Eles melhoraram o nosso acesso à informação, facilitaram a nossa comunicação, entre várias outras coisas. O que eu estou dizendo aqui é que a vida passa muito rápido. E se não pararmos para curti-la de vez em quando, ela passa e você nem vê. A vida está passando. Os dias estão cada vez mais curtos. E eu e você precisamos fazer melhor proveito desse pouco tempo que temos. Acredite em mim. Da mesma maneira que a preguiça e o desânimo são contagiantes, a empolgação e a disposição também são. Portanto, não tenha medo de ser o primeiro dentro da sua casa a puxar uma onda de alegria. Não tenha medo de ser aquele que espalha alegria e bom humor no seu ambiente de trabalho. Não tenha receio de ser aquele que trata com carinho o seu cônjuge e que demonstra amor e afeto, mesmo que não haja um motivo especial para isso, sem esperar uma data certa, sem esperar que você cometa algum erro e use isso como uma maneira de se desculpar. Curta a vida, pelo simples fato de você estar vivo, pois só o fato de você ter se levantado hoje já é motivo de comemoração e de celebração. Faça as pessoas à sua volta se sentirem especiais, assim como Ferris Bueller fez com seu amigo Cameron, e mostre para elas que existe um dia ensolarado e animado, esperando todos aqueles que resolvem soltar a mão do desânimo e dar as mãos à alegria
e a empolgação. Quando os seus dias estiverem chegando ao fim, quando você vasculhar a sua mente e ver as suas memórias, que você se sinta feliz e pense: eu aproveitei bem o tempo que eu tive. Em uma canção bastante conhecida, chamada Somewhere Over the Rainbow, não sei se é assim que pronuncia, mas é uma canção que é trilha sonora do filme Mágico de Oz. Ela diz assim: em algum lugar, além do arco-íris, bem lá no alto, tem uma terra que eu ouvi falar. Um dia, numa canção de ninar. Em algum lugar além do arco-íris, os céus são azuis. E os sonhos que você ousa sonhar realmente se realizam. A verdade é que esses são tempos muito sombrios para aqueles que são sonhadores. São tempos totalmente desfavoráveis para aqueles que ousam acreditar em um amanhã melhor. Eu não sei se é pelo acesso rápido a todo e qualquer tipo de coisa ruim que acontece no mundo o tempo todo, pois de fato precisamos estar cientes das informações gerais que acontecem na nossa sociedade, mas não paramos por aí, não é mesmo? Acabamos tendo acesso a vídeos de brigas, alguns até que resultam em mortes, acidentes e a todo tipo de conteúdo que só gera em nós um sentimento de frustração em relação ao mundo que vivemos. Alguns dizem que isso significa ser adulto, significa encarar a realidade, mas já faz algum tempo que alguns especialistas estão dizendo que na realidade o que estamos fazendo é nos saturar com excesso de informações e que nosso cérebro não consegue lidar com tantas coisas assim de uma só vez. Eu sempre reflito muito sobre a vida e sobre como eu gostaria que no mundo houvesse menos desigualdade, menos fome, menos violência e menos medo. Pois algumas pessoas, devido ao contexto em que elas vivem, têm medo até do simples fato de existirem, pois apenas por existirem elas podem sofrer a qualquer momento. E isso tudo me leva a uma sensação de vazio imensurável, uma sensação de impotência e, por fim, de desistência. É o mesmo tipo de sensação que nós temos quando estamos reciclando o nosso lixo. Pensamos no meio ambiente e logo nos lembramos da grande quantidade de toxicidade e lixos que as grandes empresas soltam pelo mundo. E ficamos nos questionando se o nosso simples ato de reciclar o nosso lixo de fato vai mudar alguma coisa. E a resposta, infelizmente, é não, não vai. Não existe uma forma de garantirmos que todo ser humano existente nessa terra esteja feliz nesse exato momento, pois você é apenas uma pessoa. Você é só um pequeno grão de areia na grande e infinita praia da vida. Porém, você provavelmente deve ser como eu. Você deve ser um sonhador. Você ainda acredita em um amanhã melhor, em um novo dia, em um novo tempo. Então, após ter dado a péssima notícia de que nós não conseguiremos resolver todas as questões que machucam a humanidade, desde que esse mundo existe, eu te convido a olhar para o lado e enxergar aqueles que se encontram bem diante de você. A vida não é um grande vazio sem sentido, cheio de dor e de desespero por si só. Isso não está presente na vida. Na verdade, esse vazio está presente em cada um de nós. Cada ser humano contém o seu próprio vazio, sua própria dor, o seu próprio lamento. Então, ao invés de olhar para dentro de você mesmo e se questionar quando é que o mundo se tornará um lugar melhor, olhe para o lado e perceba se há algo que você pode fazer para quem está próximo a você. A maioria de nós, na realidade, tem o desejo de fazer algo grande,
algo que tenha muita visibilidade, uma coisa que cause uma grande comoção, que envolva muitas pessoas. Nós alimentamos essa ideia de que a vida só vale a pena se você passar por ela e muitos souberem da sua existência e da sua importância. Mas e a sua avó? Você sabe o quão importante você é para ela? Você sabe o impacto que uma simples ligação que você fizer a ela em um dia qualquer, em um horário qualquer, sem ser uma data comemorativa, sem ter um motivo especial? E a sua mãe? Você já deixou claro para ela o quanto você se sente agradecido por ela existir e que sem ela você com certeza não seria nem metade da pessoa que você se tornou? Você sabe o impacto de um simples gesto, como entregar algo que ela goste? Por exemplo, uma flor que ela admira e da qual ela sempre comenta, ou aquele chocolate que ela sempre expressa vontade de comer. Você sabe o quão importante um gesto assim poderia ser para sua mãe? Nós não vamos conseguir preencher esse grande vazio que existe de forma geral em toda a humanidade. E de fato, algumas respostas nós só vamos ter quando não estivermos mais aqui. E olhe lá, talvez algumas respostas simplesmente sejam: não há respostas para isso. Porém, eu e você, de forma sutil, no dia a dia, com pequenos gestos, em pequenas conversas, pequenos momentos, podemos ajudar aqueles que se encontram ao nosso redor a preencherem um pouco mais do vazio interno que eles têm. E ao invés de querermos ser os heróis da humanidade, podemos ser os cuidadores daqueles que passarem pelo nosso caminho. E podemos ajudar cada um vazio de cada vez. Eu sei que são tempos sombrios para os sonhadores, e são tempos sombrios para aqueles que refletem muito na vida, na passagem do tempo e na forma como tudo parece mudar rápido demais, o que faz com que fiquemos sem tempo de cuidarmos bem uns dos outros. Mas acredite, nenhum gesto de bondade e nenhuma preocupação genuína com o próximo passa despercebida. E tudo isso tem um impacto enorme, tanto na vida de quem dá, quanto na vida daqueles que o recebem. Ou seja, ajudando aos outros, mesmo que seja de pouco a pouco, a se sentirem menos vazios, menos solitários no mundo e menos esquecidos, você vai se preenchendo por dentro também e vai conseguindo cuidar de tudo aquilo que se encontra quebrado dentro de você. Um vazio de cada vez. Eu sou o Edivaldo Oliveira, você acabou de ouvir o Minuto Reflexão. E se você ouviu até aqui, comente essa expressão que eu disse. Um vazio de cada vez. Se a partir de hoje você está disposto a tornar o mundo um lugar melhor, mas com pequenas ações, com pequenos passos e com aquilo e aqueles que estão bem diante de você.